E aí, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente me pergunta, que é sobre adubação. As orquídeas que eu coloquei aqui hoje, não é sobre elas que a gente vai falar. Elas são para poder decorar aqui e o vídeo ficar mais bonito. Mas a gente vai falar sobre adubação. Algumas dicas, algumas informações sobre adubação. Eu vou falar um pouco sobre várias coisas de adubação e ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo outros vídeos mais detalhados sobre adubação, tá bom? Bora lá! Se inscreva no canal, não deixa para depois. E clica aí agora em inscrever-se, tá bom? E compartilhe com quem gosta, porque é uma informação legal. Bora lá. O assunto de adubação, ele é muito extenso. Na verdade, daria para fazer um vídeo de 1h30, 2 horas, vários dias falando de adubação, né? Porque são muitos tipos de adubo, tem muitas marcas de adubo, muitas maneiras de adubar, muitas teorias, adubar de um jeito, adubar de outro. Então, assim, eu vou falar algumas coisas mais simples, né, mais básicas, informações que é importante para a gente saber que a gente precisa adubar, né? Na verdade, no fim do vídeo, se você se convenceu de que é importante adubar, já vai ser maravilhoso, né? Mas é importante você saber um pouquinho mais sobre alguns adubos e como usar eles, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o substrato da orquídea normalmente não tem nutriente para ela. Ele é só para fixação e manutenção de umidade. Isso faz com que a gente tenha que fazer uma adubação externa. Isso também pode ser utilizado para outras plantas, outras folhagens, outros tipos de vasos, outros tipos de substratos. A adubação, ela é uma maneira, o substrato ele já pode estar adubado, no caso de outras plantas com a terra já tem alguns nutrientes. Mas às vezes a planta está plantada há muito tempo e começa a ficar meio feia, amarelada, ou não desenvolver, o broto pequeno, né, começa a atrofiar porque não tem mais comida no vaso. E aí você pode fazer uma adubação externa, como a gente faz nas orquídeas, tá bom? Eu vou falar de alguns adubos e algumas coisas que a gente usa hoje são informações muito importantes que foram adquiridas na tese de doutorado do desenvolvimento desse adubo aqui, do BIG, tá bom? É um adubo que a gente já trabalha com ele há muitos anos. Eu revendo, né? Eu sou um parceiro comercial deles há muito tempo e a gente usa muito e recomenda muito esse adubo aqui. Eu tenho muito cliente que usa e é muito bom. Primeira coisa que a tese de doutorado que foi feita para desenvolver esse adubo, ela defende que você não vai usar um adubo nas orquídeas que seja só para crescimento ou só para floração. Primeiro a gente tem que entender que os adubos eles são formados por macronutrientes e micronutrientes. O macro seria o arroz, feijão e carne, sabe? Aquela coisa que todo mundo se comer vai viver. Mas sabe aquela saladinha com pimentão, repolho, colorida, que o nutricionista fala que todo mundo tem que comer, que é mais legal e tal, faz bem para a saúde? São pequenos nutrientes que a gente precisa, não muito deles, mas precisa, né? E que eles podem fazer muita falta. Nas orquídeas, esses seriam os micronutrientes. Então, são nutrientes que tem nos adubos e que as orquídeas gostam de ter eles. Quando você vê um adubo que é só NPK, muitas vezes ele não tem micronutrientes, ele só tem macro. NPK é uma maneira de identificar o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que é o que a planta mais come e precisa para viver. Então, se você usar nenhum adubo e usar NPK, sua planta já vai ficar muito mais fácil de ficar bonita, já vai ficar bem. Mas se você puder dar para ela arroz, feijão, carne e uma salada bem completa, ela vai ficar mais legal ainda, entendeu? Então, por isso que a gente usa adubos com micronutrientes. Uma outra coisa importante da gente saber, a gente tem adubos químicos e adubos orgânicos. Os adubos orgânicos, eles são normalmente de matérias-primas orgânicas que vão entrar em decomposição e gerar um nutriente que a planta consegue absorver. Às vezes já tem alguma composição ali que a planta consegue absorver de uma vez. Os adubos químicos, eles são matérias-primas que imitam ou que são, né, extraídas da natureza para a planta. E normalmente ele já está pronto para ser absorvido pela planta. Então, nem que um seja bom, o outro seja ruim. Os dois são bons. É só usar de uma maneira correta, né? A gente considera uma informação muito importante adubar as orquídeas
toda semana. Quando a gente usa adubos líquidos, né, solúveis em água, orgânicos ou químicos, é importante você oferecer esses adubos para as orquídeas para ela ter um crescimento pleno. O que seria um crescimento pleno? É aquele crescimento maravilhoso, que a planta está enraizada e de um bulbo para o outro aumenta e vem mais flores e dá mais frentes e fica mais bonito. Isso é um crescimento pleno para mim, né? E para a orquídea desenvolver esse crescimento pleno, ela precisa de adubação constante, né? Então a frequência de adubação é muito importante. Então use adubo toda semana na sua orquídea que você vai ver um resultado surpreendente. Uma informação também muito válida quando o assunto é adubação é a gente considerar que as raízes das orquídeas absorvem, no caso das orquídeas, 95% do nutriente. E a folha vai ficar responsável só por 5%. Em casa, nós adubamos com chuveirinho, assim, sabe? Molha toda a planta. Então, molha a raiz, mas molha as folhas também. Então, é importante você molhar abundantemente a sua orquídea com adubo, para ela poder ficar toda, atingir toda a sua orquídea com a água que está com o adubo. Eu trouxe outros adubos aqui. Um é quase que uma homenagem ao Leonardo, que é meu cliente há muitos anos e meu dentista também. Ele está viciado nesse adubinho aqui, que é o Osmocote. É muito conhecido de muita gente. É um adubo famoso de liberação lenta, né? Vou abrir aqui para vocês poderem ver. Ele é um adubo de bolinhas, tá vendo? E ele tem liberação lenta, então assim, ele passa meses liberando adubo. Esse aqui, por exemplo, é de 5 meses. Mas tem de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, de 4 meses, 6 meses, 9 meses, entendeu? Então você precisa verificar qual é a durabilidade, para você não estar usando repetidamente antes de o efeito dele já ter acabado, tá bom? Ele funciona em contato com a umidade. Tem muita gente que vai falar que é as trouxinhas, né? Faz aquelas trouxinhas de adubação. Todo mundo já ouviu falar disso. Gente, se isso ficar seco, não vai gerar comida para sua planta. Nem o adubo orgânico, que é o famoso bocashi, que eu trouxe aqui também, que é esse farelo mal cheiroso, mas que é muito bom. É fantástico, até eu diria, para algumas plantas. Isso aqui o pessoal costuma falar para colocar numa trouxinha e colocar na planta. Se não tiver contato com o substrato, com a umidade, não vai funcionar, porque todas as bactérias e micronutrientes que tem que desenvolver para gerar comida para a orquídea precisam de umidade. Então, se você não der umidade para esse adubo, ele não vai funcionar. E esse daqui é a mesma coisa, ele não vai liberar se você não deixar ele no lugar úmido. Então, esse negócio de pendurar a trouxinha, tem gente que coloca pendurado na haste. Tira da haste, coloca no vaso. Pode usar a trouxinha, porque a trouxinha é uma ideia ótima. Porque você não distribui no substrato o adubo orgânico, que às vezes isso é um problema. Mas você precisa deixar ela em contato com a umidade, para ele poder ter um ambiente propício para o desenvolvimento do que vai ser a comida para a orquídea, tá bom? O que eu quero com esse vídeo é que vocês entendam que as orquídeas comem igual a gente. Então, não deixe de dar comida para sua orquídea, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários, que de acordo com essas dúvidas eu vou fazendo novos vídeos explicando mais detalhes sobre adubação. Como eu falei, é um assunto que pode ter 1 milhão de dúvidas diferentes, né? Cada caso é um caso, mas esse daqui é um vídeo para poder introduzir o assunto e aí vocês vão me dizer o que vocês querem saber mais sobre adubação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.